Durante anos eu ouvi a mesma frase: quanto mais músculo, melhor. E eu falei durante anos essa mesma frase também. Mas será que isso é verdade? Ou será que existe uma quantidade ideal de massa muscular para saúde, desempenho e longevidade? Porque se existe, essa frase não é verdadeira. Não é quanto mais músculo, melhor. É qual é a quantidade de músculo ideal para saúde, desempenho e longevidade. Se essa pergunta é verdadeira sobre o músculo ideal, em algum momento mais músculo pode representar mais peso para carregar? E por que não dizer mais risco em relação a desempenho, performance e saúde? Foi para responder essa pergunta que eu iniciei esse projeto que eu comecei a compartilhar com vocês na semana passada. Eu sou o Dr. Celso Boaventura e hoje eu vou mostrar o que aconteceu na primeira semana. Antes de eu começar a falar, eu vou pedir a vocês para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem com as pessoas que vocês acham que pode ser interessante e me seguirem também nas outras redes sociais onde eu vou estar compartilhando os resultados desse projeto. Antes de eu mostrar para vocês os números em si, eu quero explicar uma coisa. Esse não é um projeto sobre emagrecer, simplesmente. Apesar do objetivo inicial que eu falei na semana passada, de perder 14 quilos. Também não é sobre ganhar massa muscular, né? Ele foge um pouco desse binômio que é o habitual. Meu objetivo é descobrir qual é o equilíbrio ideal entre massa muscular, gordura corporal, desempenho e saúde. E para isso, eu parto de uma hipótese simples, tá? Simples, mas fundamental. Obesidade não é sinônimo de excesso de peso, simplesmente. Ou ela não se resume a excesso de peso. Obesidade, ela é uma doença crônica, recidivante e progressiva, que se caracteriza pelo excesso de gordura corporal. Obviamente que esse excesso se reflete no peso corporal total. Mas por que eu digo que ela não é só isso? Porque pode haver excesso de peso que não seja de gordura. Pode haver excesso de peso por excesso de muscularidade. E o que eu estou dizendo aqui, o que eu me proponho a responder nesse projeto, a comprovar essa hipótese, é que não existe excesso de peso saudável. Se você está acima do peso, alguma parte do teu equilíbrio está prejudicada e o teu organismo está em algum enquadramento sobrecarregado. Se esse excesso de peso vem de gordura, nós temos um problema, que é a obesidade. Se esse excesso de peso ele vem de água, nós temos um problema, que em medicina se chama anasarca, ou edema generalizado, que também é uma doença, pode significar um problema renal, ou alguma outra doença grave, que nós não vamos discutir aqui. Mas e se ele vem de músculo? Como é que a gente trata? Como é que a gente lida? Então, eu ainda não sei qual é a resposta, mas eu me dispus aqui a descobrir junto com vocês. Só rememorando aqui, tá? Eu não vou mostrar o quadro de novo da semana passada. Quem quiser assistir o vídeo da semana passada, no final eu vou deixar o link. Mas eu comecei no domingo passado, dia 31 de maio de 2026, com 106 kg e 200 gramas, uma circunferência abdominal de 94 centímetros. A soma das 7 dobras, eu estou usando o método de Jackson Pollock, para fazer a medida com adipômetro de 49,7 milímetros e um percentual de gordura de 10,1%. É importante lembrar, tá, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu não comecei esse projeto obeso, não comecei esse projeto sedentário. Eu comecei esse projeto pesado. E esse é o ponto. E o que é que aconteceu na primeira semana? Eu vou mostrar para vocês aqui os dois quadros, tá? E os dados são o seguinte. Eu baixei 3,1 kg, tá? De 106,200 para 103,100. Minha circunferência abdominal caiu 1,3 centímetros, de 94 para 92,7. A soma das dobras caiu de 49,7 para 45,2, o que significa uma redução de percentual de gordura de 10,1 para 9,1%, ou 10% do número absoluto de peso gordo. Esses foram os resultados da primeira semana. Bom,
Se o projeto fosse apenas sobre balança, eu já poderia até parar, né? Eu perdi 3 quilos em uma semana, já deu uma resolvida boa no problema. Mas não é. O dado mais interessante aqui não é a perda de 3 quilos. O bom e o importante nessa perda é que a cintura caiu junto. As dobras também caíram. Quando o peso, cintura e dobras cutâneas melhoram simultaneamente, a gente está falando em redução real de gordura corporal. Tá? E é importante dizer também que isso significa cerca de 1,3 quilos de gordura corporal a menos. O que quer dizer que os outros 1,8 kg de perda de peso, eles foram perda do que a gente chama de massa livre de gordura. Aí a gente conta perda de água, que eu acredito, por experiência e pela fisiologia, que tenha sido a perda principal, tá? Inclusive água intramuscular, já que o músculo é 70% de água. Então eu provavelmente tinha um pouco de retenção hídrica que perdi nessa primeira semana e perdi também, obviamente, alguma coisa de água dentro da musculatura. Vocês vão ver numa das imagens que eu coloquei as fotos também, né? As fotos comparando uma semana com a outra. Pode parecer uma mudança discreta, mas tem uma mudança real aí. O abdômen ele ficou um pouco mais plano, menos protuso, cintura obviamente um pouco mais estreita, o que faz com que os oblíquos apareçam mais e uma separação abdominal mais evidente justamente por essa perda de massa livre de gordura. Na lateral, nós temos uma diferença um pouco mais clara, o abdômen menos projetado, o perfil corporal mais reto e um aspecto geral mais atlético. O que quer dizer que, visualmente, essa diminuição de peso total, ela já dá um aspecto melhor, um aspecto mais saudável. Tá? E, assim, eu ressalto aqui que o mais fundamental para mim não foi tanto o peso em si, mas foi a perda de linha de cintura. Tá? A cintura menor, ela reflete diretamente a saúde metabólica. E nós sabemos que a circunferência abdominal, ela reflete diretamente a gordura abdominal, não só a gordura subcutânea, mas a gordura visceral também. E isso tem impacto direto sobre expectativa de vida, sobre saúde metabólica, sobre inflamação crônica. E como eu já disse para vocês, a gente não está falando de um projeto estético apenas. Nós estamos falando de uma visão geral sobre saúde. Como vocês podem ver também, eu escrevi ali e vou ressaltar aqui, porque a gente não vai ficar dourando pílula nesse projeto. Eu falei para vocês que eu ia responder muita coisa ao vivo com vocês à medida que fosse acontecendo. A semana não foi uma semana perfeita, tá? Eu tinha uma meta de 85% a 90% de cumprimento do plano alimentar e eu só cumpri 75%. Acabou que eu deveria ter tido um controle maior de dieta no feriado e eu não fiz isso, assim, sem desculpas aqui, tá? Eu simplesmente pisei na bola e fugi da dieta mais vezes do que devia. Em compensação, consegui cumprir meu treino de força 100%, mas ainda reflexo da sensação de estar pesado, o cardio ficou em apenas 60%. Então eu tenho aí um desafio de entregar um resultado na semana que vem melhor. Tá? Lembrando que minha meta é de 80% a 90% nos 3 itens: treino de força, dieta e cardio. E eu vou buscar alcançar isso essa semana para mostrar para vocês qual o impacto disso no resultado na semana que vem. Uma parte interessante que eu queria deixar com vocês aqui também é o seguinte: a maioria das pessoas, quando vê redução de peso, a primeira coisa que ela pensa é: putz, tomara que você não esteja perdendo músculo. Mas essa é a reflexão que eu quero trazer com esse projeto. Será que toda massa muscular precisa mesmo ser preservada em todo paciente, em toda circunstância? Será que toda massa muscular que uma pessoa carrega, ela está verdadeiramente agregando saúde? Ou existe uma quantidade ótima? Bom, eu não tenho essa resposta. Essa é uma discussão que acho que ela merece ser feita a nível de minha experiência pessoal e meu relato de caso, mas é um trabalho que eu acho que a gente precisa aprofundar mais essa conversa. Essa conversa, eu não vejo ela acontecer com muita frequência. Tá? E eu repito, eu não sei a resposta ainda, mas criei esse projeto para encontrar essa resposta. E eu vou achar ela. Porque, gente, a questão é a seguinte:
Se existe uma quantidade ótima, aquilo que está abaixo não é ótimo e aquilo que está acima também não é ótimo. Então, a gente quebra aquele paradigma de que toda massa muscular precisa ser preservada. Isso tem um custo metabólico e isso pode ter um custo ainda no contexto geral de saúde do indivíduo. E assim, a ideia é que a gente vá aprofundando esse projeto semana a semana, tá? E a ideia não é acompanhar apenas peso. A ideia, como vocês já viram aqui, a gente vai acompanhar peso, a gente vai acompanhar cintura, percentual de gordura, massa livre de gordura. Além disso, eu vou dar para vocês aí feedback sobre meu desempenho, sobre meu condicionamento físico e ainda vamos falar sobre frequência cardíaca e pressão arterial. Porque pode ser, né, que eu descubra algo bastante interessante, que talvez alguns quilos a menos representem mais saúde e talvez não. Então, eu estou deixando a pergunta em aberto, diferente de outros projetos que eu fiz para provar algo que eu já tinha como verdade estabelecida. Eu estou fazendo uma pergunta e estou deixando os dados falarem por si. E a gente vai interpretar eles juntos aqui. E aí eu quero que vocês, nos comentários, deem a opinião de vocês, deem o parecer de vocês, vocês compartilhem mais uma vez esse conteúdo com outras pessoas que possam ter interesse, convidem outras pessoas a se inscreverem aqui no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e interajam comigo nesse processo. Eu tenho, em todo esse conjunto de dados da semana, tá? Esse vídeo não vai ficar um vídeo muito longo, não é para ficar, a ideia não é essa, é ser bem objetivo. Eu tenho um dado que eu vou observar com atenção, que me saltou aos olhos no comparativo. Minha frequência cardíaca de repouso. Ela subiu de 80 para 84. Não é algo que ainda preocupe, mas eu tenho que entender o que é que isso está refletindo. Se foi por causa do déficit calórico, que eu acabei me impondo nesse processo de perda de peso, e aí a gente pode ter um efeito adaptativo do organismo, esse déficit calórico inicial. Se eu estou cometendo alguma falha no processo de recuperação, ou se foi simplesmente porque eu não consegui bater o meu volume de cardio. Eu vinha de um período aí de ganho de peso antes do baseline, onde eu já vinha com o cardio fazendo menos cardio por causa do excesso de peso, que eu comentei com vocês no vídeo anterior. E essa semana eu ainda não consegui, na semana passada, colocar o cardio em dia. Lembrando que a minha meta são 5 dias de treino de força e pelo menos 6 dias de cardio, 30 minutos em zona 2. Então, eu só consegui fazer 4 dias de cardio e isso pode ter refletido na frequência cardíaca de repouso. Ainda é cedo para chegar a qualquer conclusão, vamos ver como é que vai ficar até semana que vem e a gente vai conversar sobre esse número na semana que vem. A pressão arterial, ela não teve alteração. A alteração de 1 milímetro de mercúrio na diastólica, ela não é significativamente relevante. E o que é que fica para a próxima semana? Você me perguntar, Celso, e aí, semana que vem, qual vai ser a novidade? Bom, semana que vem, gente, é muito simples, tá? Eu preciso aumentar a aderência da dieta e eu vou ter um desafio essa semana, né? Porque começa a Copa do Mundo, tem Dia dos Namorados na sexta, tem Jogo do Brasil no sábado, a gente tem aí um monte de distrator, de efeito de distração que vai exigir de mim um grau de disciplina maior para que eu mantenha pelo menos os 80% da dieta, mas esse é o objetivo. Eu quero melhorar a consistência do cardio, quero fazer pelo menos os 6 dias de cardio completos. Hoje, segunda-feira, eu já consegui fazer 40 minutos de cardio em zona 2, mas eu quero manter pelo menos os 30 minutos 6 dias por semana. Tá? Manter o treino de força e continuar coletando dados, tá? Porque aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, essa é a meta para a semana que vem. E eu quero que vocês interajam mais uma vez comigo, como eu pedi lá na frente, que vocês façam perguntas se tiverem dúvidas. Depois que eu postar esse vídeo, eu vou colocar ainda alguns shorts aí no YouTube para a gente provocar discussão, tá? Voltando àquela grande pergunta, excesso de peso é saudável? Mesmo se ele for de músculo? Então, qual será a resposta? Né? Depois de uma semana, eu tenho já menos peso, menos cintura, menos gordura corporal. Só o que eu não tenho é a resposta para essa pergunta. Né?
Eu ainda preciso responder. Qual é a quantidade de músculo que maximiza saúde, funcionalidade e longevidade para um homem de 55 anos com histórico de obesidade? Essa resposta não vai aparecer em 7 dias, tá? Não vai aparecer nem em 14, mas a busca começou. Eu vou documentar cada etapa e eu vou responder ela junto com vocês. É isso, gente. É isso que a gente tinha para discutir hoje. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar, que vocês estejam curtindo esse compartilhamento extremamente honesto e claro sobre essa dúvida que apareceu para mim e que eu vou me dispor a tirar aqui ao vivo com vocês praticamente. E eu quero saber sua opinião. Você acredita que existe um limite em que mais músculo deixa de representar mais saúde? Ou quanto mais músculo, melhor? Deixa a tua opinião nos comentários. Logo, logo a gente vai ter dados reais para discutir e vamos tratar isso juntos, tá? Eu sou o Dr. Celso Boaventura e eu estou aqui para construir saúde, a minha e a de vocês.